Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à primeira live do Instituto Mamed Láctea. Eu sou a Carol Giusti e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder da fitoterapia no cuidado materno-infantil. Oi, Vá. Antes da gente conversar sobre o poder da fitoterapia, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a professora Carolina Giusti e nós vamos aí caminhar juntos numa jornada incrível da fitoterapia. O tema de hoje, falando sobre a fitoterapia materna, ela é o grande transformador que aconteceu nos meus atendimentos esses últimos anos e é exatamente pela falta desse tipo de abordagem nos atendimentos que eu senti necessidade de transformar, né, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de vivência nessa experiência do cuidado materno-infantil para vocês. Então, eu sou mãe de 3 meninos, um deles é uma criança autista, então eu vivo uma maternidade atípica. A minha primeira formação foi o direito, eu sou especialista também em direito empresarial, mas lá em meados de 2016 eu mudei de carreira, abandonei o direito e comecei a me dedicar em áreas de educação e com relação ao desenvolvimento humano. Em 2020, comecei o meu processo como consultora de amamentação, minha formação de consultora de amamentação, e aí adiante, fitoterapia, especialista em plantas medicinais, eu tenho habilitação internacional pela ABRAT, e hoje eu faço especialização em farmácia clínica e prescrição. E hoje, o que eu vim trazer para vocês é o poder transformador que a fitoterapia tem dentro dos atendimentos, principalmente quando a gente fala desse cuidado, tanto da amamentação, mas pensando desde a gestação até o bebezinho na época de desmame. Isso porque a gente tá falando da mulher, né? A mulher, geralmente, quando a gente fala do cuidado materno-infantil, a gente foca muito no bebê, né? Com relação ao aleitamento, como que tá esse suporte de leite e esse bebê sendo a prioridade nessa relação, nesse atendimento. E com a fitoterapia, nesse tempo que eu tenho de atendimento, o bebê, não que ele sai de cena, mas o principal, o foco desse atendimento é a mulher. Porque a gente, de acordo com a terapia integrativa, a terapia holística, a gente precisa olhar para essa mulher para ver se é uma mulher saudável, com uma saúde mental boa e em dia, a gente tem um ambiente muito favorável para esse desenvolvimento do bebê, além do organismo dela funcionar muito bem de forma geral. Então, quando eu comecei a comercializar, eu também comercializo produtos fitoterápicos para lactação, e quando eu comecei a comercializar produtos, tenho alguns parceiros, mas teve um que me marcou profundamente, que era um pediatra, e esse pediatra, ele fazia muita prescrição de galactagogos, fármacos, né, sintéticos. E aí ele me passou, né, por uma indicação, ele me indicou uma mãe, né, uma família. E essa família, quando eu fiz esse atendimento, era uma mulher que estava deprimida, ela estava com uma hipogalactia considerável, né, estava ali com um complemento de fórmula láctea. Era um bebê que estava muito sonolento, ele não conseguia, né, nem fazer a amamentação, não mamava de forma efetiva, de forma produtiva, então também nós fizemos a translactação com eles. E ela também se queixava de muita cefaleia. Então, buscando, né, como que estava esse histórico com ela, esse médico tinha feito uma receita de um sintético e era uma posologia que estava inadequada, né, para aquela mulher, para a situação em que eles estavam, e principalmente o efeito, que é um efeito colateral, que a gente sabe muito bem, que era do aumento da prolactina, aumento da produção de leite, ele não estava acontecendo de forma eficaz. Então eu sugeri, né, a esse prescritor que a gente fizesse essa alteração, né, que a gente desmedicalizasse essa assistida e passasse a introduzir a fitoterapia. E ele concordou, me deu um prazo ali de, se em 7 dias não der, a gente desmama e, sabe, vida que segue, ela vai passar para a fórmula totalmente, 100%. E aí, fazendo a anamnese muito bem feita com ela e ter notado, né, o que ela tinha feito, então ela tinha uma cirurgia mamária, tinha uma prótese de silicone, então a gente já sabe que uma mulher que faz uma cirurgia de implante de silicone é uma mulher que provavelmente, né, levanta aquele alerta de ter uma hipoplasia mamária.
Então a gente precisava entrar com um galactagogo que fizesse uma estimulação de tecido, de glândula, e não que a gente pensasse só apenas na questão hormonal dela. Então a gente foi fazendo uma condução de desmamar aquele medicamento que estava introduzido e passamos a utilizar um fitoterápico de forma abrangente para deixar essa mulher mais confortável, né? Melhorasse essa depressão dela, também que o intestino dela não estava legal, então que melhorasse essa questão de intestino, toda a forma orgânica dela, porque é exatamente isso que a fitoterapia traz, né? É o olhar global, é o olhar geral, não só dessa mulher, né, enxergar ela com o organismo, mas sim a relação dela com tudo que está acontecendo. E principalmente, uma mulher com uma saúde mental muito bem tratada é um ambiente muito saudável para essa criança. E é isso que a gente busca, né? Para que ela faça uma conexão melhor com esse bebê, que ela tenha essa conexão para que flua melhor. E inclusive a gente sabe que uma mulher que tenha depressão e tá com a saúde mental abalada, a produção de leite dela tem uma tendência a cair por conta, né, de dopamina e tudo mais. Enfim, foi excelente, a gente teve uma resposta maravilhosa e a partir desse momento, desse tipo de atendimento, eu notei que se a gente fizesse essa regra, se a gente tivesse um método, se a gente tivesse uma forma de raciocínio que levasse a gente numa condução, enxergando essa pessoa, essa assistida, essa mulher geral, né, num todo, o que está acontecendo em volta, quais são as dores, não só os sintomas, mas enxergando quais as dores dessa pessoa, quais as dores, enxergando ela como ser humano e se conectando de verdade, sabe, com a alma dessa pessoa, a gente consegue fazer um acolhimento muito melhor, a gente faz um atendimento humanizado muito melhor. E só o fato da gente ter um atendimento muito melhor, a gente tem uma resposta muito positiva na produção de leite, que é o nosso principal foco também, né, pensando na amamentação no período ali do pós-parto. Quando a gente fala de gestante, a gente também fala muito das questões hormonais e tudo mais, mas qual é o crucial? Não adianta a gente simplesmente entrar num site de busca, né? Ou então o que está sendo utilizado e o que eu utilizei com essa pessoa eu vou utilizar com todas as pessoas. Não é assim que funciona, né? As plantas, os insumos, a fitoterapia, ela tem respaldo, ela tem evidência científica. Não é só, porque disseram, não tem o achismo. A gente tem que sim estudar e saber o que é que tem que ser feito, como tem que ser feito e o porquê que tem que ser feito, qual é a forma, qual é o veículo que vai ser introduzido com aquela família, né? Então, será que a gente vai usar um preparo extemporâneo, né? Da gente falar dos chás, a gente falar das infusões, ou a gente pode introduzir uma tintura, ou então um extrato fluido, o que a gente faz? Né, uma pessoa que pode ter contato com álcool, não pode, qual a concentração? E para isso a gente utiliza o memento fitoterápico, a gente utiliza a farmacopeia, não é simplesmente dar uma busca e pensar um conhecimento sem a gente pensar nesse raciocínio. E aquela máxima, se a gente não enxerga o antecedente, o que acontece, a gente não consegue fazer um planejamento técnico que vai provocar um resultado bem feito e esperado para aquela família. Um minutinho. Quando a gente fala dessa metodologia de raciocínio, durante esse tempo que eu tenho, tanto da fitoterapia como consultora em aleitamento e cuidado materno-infantil, eu notei que existem algumas regras e alguns passos que se eu sigo e se a gente segue de forma certinha e faz um ciclo com esse mesmo método, a gente tem um resultado maravilhoso, transformador. Isso porque a gente consegue enxergar tanto a necessidade, a gente enxerga a pessoa, o que está acontecendo, a necessidade daquela família, um planejamento, uma ação e a gente consegue monitorar. E como que isso funciona? É o método EAPAN. É um método que eu utilizo junto com as minhas assistidas e junto com as consultoras que acabam, né, agregando junto comigo os atendimentos. Então, a gente tem a primeira coisa do EAPAN, a gente tem uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? Não é simplesmente a gente ficar ouvindo, né? Imagina um médico, né? A gente vai para uma consulta de qualquer médico especialista que você tenha necessidade. Não vamos nem falar da maternidade. Então, você precisa passar com o médico, marca uma consulta que você esperou um mês para passar naquela consulta. Aí o médico te atende, mal te olha nos olhos.
fica né, ali no receituário apenas escrevendo, mal te escuta, uma consulta de 15 minutos, você sai de lá falando que não volta nunca mais. E o método EAPAN é justamente o oposto disso, é você trazer a parte humanizada do atendimento. Então, a escuta ativa é você saber o que está acontecendo. Então, quem é você, como que funciona, quem é a sua família, o que está acontecendo, e aí você, né, escuta essa mulher, você dá ouvidos, você traz essa mulher para você acolhe, você se conecta. A segunda coisa, né, a anamnese. Então, a anamnese, o que ela é? É a memória. Né? As pessoas que geralmente trabalham com a área da saúde sabem que a anamnese é crucial para um bom atendimento. Então, você tem que saber tudo que acontece fisicamente com aquele corpo, né? Com aquele organismo. Então, as doenças, né? De família, pais e mães, e faz um rastreamento. Faz um rastreamento do que acontece com esse, né, do que estava acontecendo com esse organismo junto com aquela escuta ativa. Então você já começa a se alertar que passo que você tem que fazer, onde que você tem que tocar, né? Uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está triste, o que está acontecendo com essa pessoa que a gente precisa tocar, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa tratar. Depois disso é o planejamento. O que é o planejamento? O planejamento é você pegar a técnica que você tem da fitoterapia, sabendo o que você está fazendo, junto com essa humanidade, né? Com esse atendimento humanizado que você fez. E com esse casamento você vai partir para ação. E a ação é você executar esse planejamento que você fez. Quando a gente fala sobre parte técnica, o que é isso? Quando a gente usa uma planta, um galactagogo, para uma consultoria de amamentação com o intuito de aumentar a produção de leite, você tem que saber qual é o ciclo desse galactagogo, né? A gente não vai utilizar e ficar dando murro em ponta de faca, né, com um galactagogo se não tá funcionando. É a mesma coisa se a gente usa um sintético. Então, a gente tem um ciclo. Se esse ciclo não é respeitado, ou se ele é respeitado, a gente não tem a resposta efetiva que nós deveríamos ter, a gente tem que trocar. E é exatamente aí que entra o planejamento e a ação. Depois disso vem o monitoramento. Então você já sabe, conduziu, fez o planejamento, entrou com uma ação e aí vem o monitoramento. Quando você monitora a sua assistida, primeiro, ela tem confiança em você. Então você está conectada com ela e ela vai te trazer as informações adicionais caso esteja inefetivo esse planejamento que você fez. Você vai voltar para aquele ciclo de novo de escuta ativa, de anamnese, de planejamento, ação e monitoramento. Deu certo? Maravilha. Mas é crucial que você entenda o que é um ciclo de um galactagogo, como que ele é utilizado, por que ele é empregado e se ele é o indicado para aquela assistida. E é um processo cíclico, você continua sempre fazendo esse mesmo raciocínio, esse mesmo método, o EAPAN. Uma coisa muito importante da gente falar também é que as pessoas têm uma ideia de que porque é fitoterapia, é natural, não faz mal, né? Que é só um chazinho e que não tem interação medicamentosa, e tem sim. Não sei se vocês já ouviram falar sobre hepatite medicamentosa e ela também acontece com os fitoterápicos, né? Os fitoterápicos, eles têm função terapêutica também, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com a posologia e com o que a gente está utilizando. O que essa pessoa está tomando de medicamento e utilizando um fitoterápico, se existe alguma interação medicamentosa com eles. E isso é crucial para um bom atendimento e para a gente não prejudicar o processo desse organismo. Entenda, quando eu falo organismo, eu falo da pessoa. Quando a gente fala da fitoterapia e a gente pensa nesse atendimento humanizado, nesse atendimento integrativo, é justamente como que é essa conexão desse organismo com o todo. Né? E isso a gente não pode nunca deixar de ficar bem atento, que é o que vai te trazer informação para você cuidar, para você tratar. E a fitoterapia, geralmente a gente utiliza antes a gente entrar com os medicamentos, né? Os fármacos, os sintéticos. Isso porque quando a gente fala de uma mulher que, né, teve a fase da gestação, então ela tá um tempo grande, relativamente considerável, sem nenhum tipo de sintético, sem nenhum tipo de medicamento, só com suplementos, vitaminas e tudo mais, então a gente pega um corpo muito limpo, né? E quando a gente utiliza a fitoterapia,
A gente não precisa, a gente começa com doses pequenas porque a resposta que a gente tem, ela é muito boa, mas tudo vai depender da forma que você fez essa abordagem. Será que essa abordagem foi correta? E se tá tudo certo? Se é dessa forma mesmo? Se é aquilo que a sua paciente precisa, que a sua assistente precisa, assistida precisa? Então, é isso. Existem alguns mitos aí que as pessoas falam, né, sobre a fitoterapia, a utilização de algumas ervas dentro da amamentação, por exemplo, a hortelã. É um tema que eu adoro falar sobre isso. As pessoas falam, porque a hortelã, ela diminui a produção de leite, que tá lá no protocolo da BM e tudo mais. Mas será mesmo? Se você, isso assim, sabe, de cabeça que tô falando pra vocês aqui, se você abrir o ABM, o protocolo, né, americano de prática da amamentação, e você e lá tá escrito, né, as ervas que são antigalactagogas, né, o que se utiliza para hiperlactação, para condução de hiperlactação, e lá tem que a hortelã não tem evidência suficiente, né, e o que é utilizado ali, o que eles fazem menção ali é sobre a utilização dela em óleo, né, no próprio mamilo. Então, quando a gente escuta, quando a gente busca uma informação, a gente precisa realmente ler. E é exatamente isso que o curso de fitoterapia traz, né? Como que você busca? Onde você procura? Né? Eu vou utilizar tal erva, mas como que essa erva vai ser utilizada? Todas as ervas que são utilizadas dentro da fitoterapia, ela tem uma monografia. E dentro da monografia tem exatamente todas as informações. Então, a dosimetria que é utilizada, a forma que é utilizada, qual é o veículo empregado, qual é a posologia que a gente utiliza, o que é mais indicado, para que é indicado, qual é o ponto que pode prejudicar, qual é o ponto que vai facilitar. Então, é imprescindível quando a gente atende o público materno-infantil e que faz a indicação, a sugestão de fitoterapia, que a gente tenha conhecimento técnico específico da matéria, né? Porque senão é a mesma coisa da gente pensar informações num site de busca, né? E cuidar desse público não é simplesmente assim, não é fácil desse jeito. A gente não pode, não é porque dá certo com um que dá certo com todo mundo. Né? O indivíduo é único e a gente tem que olhar exatamente essa individualidade. O curso de formação de fitoterapia materna é um curso destinado aos profissionais da área da saúde, aos prescritores, às consultoras de amamentação, aos profissionais que cuidam, que fazem esse trabalho de cuidado do público materno-infantil, porque é exatamente para alavancar e transformar o seu atendimento. Né? Não é ser mais uma consultora de amamentação, não é ser mais um médico que prescreve domperidona, nem sei se eu podia falar nomes, mas domperidona, ou mesmo tem muito médico ainda que insiste em prescrever equilídeo, por exemplo, né? E então a transformação do atendimento, ela não é só no curso superficial de formação. A gente precisa, sim, se aprofundar em galactagogo, a gente tem que entender como funciona o organismo da mulher, a gente tem que entender como funciona o organismo do bebê, como que é a excreção desse leite materno, o que vai passar, se é seguro, né? Então, isso é imprescindível e isso tem no curso de formação de fitoterapia materna, que é exatamente por conta dessa necessidade, né, que eu vejo dentro desse mundo da maternidade, das consultoras de amamentação, a precariedade de informação e essa propagação de informações aí, de mitos, né? A gente precisa realmente passar técnica, né? Precisa se aprofundar tecnicamente com base científica de verdade no tema. E é isso, gente. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, com a fitoterapia, se vocês querem fazer alguma pergunta para mim sobre algum galactagogo, chás, extratos, tinturas, e enfim, tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa, ninguém mandou nada. Agora eu tenho uma coisa para vocês. Esse curso de formação de fitoterapia materna, ele é um curso sensacional que nós estamos produzindo. É um curso que serão feitos em seis módulos.
esses módulos, eles estão sendo gravados. O primeiro módulo, ele vai ser disponibilizado no mês de fevereiro. E assim sucessivamente até o mês de maio, sendo que os próximos serão em duplas, né? Módulo 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. São 6 módulos. Em maio a gente encerra os módulos gravados, que vai ficar disponível para você acessar quantas vezes for necessário. Depois disso, nós teremos as aulas de tira dúvidas e discussão de casos, que serão aulas ao vivo, online, uma vez por mês. Ai, que bom que você gostou de saber da hortelã. Nada. E quando são... Pera, deixa eu voltar aqui no raciocínio. São 6 módulos. O primeiro módulo vai ser entregue agora em fevereiro. Depois em março, módulo 2 e 3. Em abril, 4 e 5. E maio, 6. Isso. Aí depois de maio nós temos vai ser a primeira aula tira dúvida de discussão de caso, que será aula mensal, todos os meses até o fim do ano, se eu não me engano. Atualização de protocolos, alguma mudança de legislação, mudança de farmacopeia, mudança de memento fitoterápico, tudo isso será discutido nessas aulas mensais tira dúvida. E agora tem como a gente está lançando hoje esse curso, os membros fundadores vão ter 30% de desconto. E eu vou mostrar como que funciona. Você vai entrar no link que tá na bio da Mamed Láctea, Mamed Láctea, eu vou mandar aqui, vou mostrar pra vocês. Você vai entrar no perfil da Mamed Láctea, acessar o link vai direto pra página do site institucional da Mamed. Deixa eu fechar essas páginas para ficar mais rápido. Vai até a aba cursos disponíveis, que tá... Cadê? Aqui. Formação em fitoterapia materna. Aqui você vai ser remetido para a Hotmart, que é onde está o nosso curso. E vai clicar em cupom de desconto e escrever membros fundadores e aplicar o desconto. Automaticamente você recebe o desconto de 30% e de R$ 997 fica por R$ 697,90. E você pode dividir em até 12 vezes. Gente, se atentem que esse asterisco, ele é referente ao parcelamento. Então, é os juros que tem da operadora de cartão, que está bem claro aqui embaixo. Tá bom? Se você também se inscrever agora, também lá no link, não é que agora, né? Se você se inscrever no link do Mamed Láctea, se você se inscreve no link do WhatsApp, você vai receber um e-book totalmente gratuito com o nosso tema, que foi da live de hoje, e mais galactagogos que a gente utiliza assim, na amamentação, que são os principais que a gente utiliza na amamentação de forma segura. E tem lá um resumão da live, então entrem lá no link, acessem, venham fazer parte dessa transformação dos atendimentos, porque a gente precisa de atendimentos transformados. Não dá mais para viver nesse mundo de imediatismo, principalmente quando se refere de mulheres e crianças que estão em desenvolvimento infantil e neurológico. Nós precisamos mudar a abordagem com esse público. Um grande beijo, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, mandem direct. Se eu puder ajudar de alguma forma, algum caso prático aí, que você esteja quebrando a cabeça, mande e a gente conversa. Um grande beijo e boa noite.